somente esses versículos, né, de Hebreus 5, de 1 a 4. Tá? Se quiser abrir aí, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse texto. Amém? Gente, amém. Gente, eu quero partir do seguinte ponto de partida. Frequentemente, você pastor, você pastora, já deve ter ouvido algum colega de ministério, algum amigo, ou até mesmo, quem sabe, você tendo queixas acerca do peso do ministério pastoral, né? Às vezes em casa, às vezes em família, às vezes para um pastor próximo, um colega de ministério próximo, às vezes, quem sabe, numa perspectiva até de acidente, de maior perigo, de maior dependência e carência. Às vezes até pastores, pastoras falam com as suas próprias ovelhas, falando acerca do peso do ministério, e se queixam do ministério como se o ministério fosse um fardo, né? E eu quero usar a palavra fardo aqui, levando em consideração o sentido que Jesus dá para esta palavra, ali em Mateus capítulo 11, né? No finalzinho do capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 28, quando ele fala, né, lança o seu fardo para mim, toma o meu jugo, que é leve e suave, né? Então o fardo ali, ele passa a ideia de ser um sobrepeso, né, uma sobrecarga, um peso além daquilo que é necessário, a gente carregar, né? E isso, gente, esse sentimento, às vezes de peso, às vezes de sobrepeso, esse sentimento nós não estamos isentos de uma vez ou outra carregá-lo, né? Uma vez ou outra a gente sentir o peso do ministério. E isso o autor da carta aos Hebreus, no versículo 2 aqui, ele deixa claro por quê. Ele diz assim, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, falando do sumo sacerdote, né? Falando daquele que carrega o ministério sacerdotal, falando do pastor, falando da pastora. Ele diz assim, o pastor, a pastora também tem fraqueza, né? E a fraqueza aqui não é pendor a pecado, tá? Se a gente olhar o sentido do próprio texto, a gente precisa lembrar, a gente precisa identificar que fraqueza aqui de maneira nenhuma está vinculada a pendor a pecado, mas está vinculado a gente cansar, está vinculado a gente ter sentimentos que às vezes são feridos, a gente ter sentimentos que às vezes são machucados, está vinculado a gente sentir o peso de uma traição na perspectiva do ministério, da gente investir tempo numa pessoa, investir tempo numa família e de repente sermos traídos, né, por esta pessoa, por esta família, porque acontece também na caminhada do ministério pastoral, né? O peso da gente de repente não ter um determinado esforço reconhecido. Tudo bem que a gente não se move por reconhecimento, mas é triste quando a gente se esforça em alguma determinada área, quando a gente tem alguns determinados cuidados, e há quem não perceba isso, né? E às vezes até mesmo o peso de maldades que são feitos, porque queira ou não, na caminhada ministerial, vez ou outra, a gente até vai encontrar gente malvada, a gente até vai encontrar gente que tem intenções que não convergem às intenções de Cristo. Domingo eu falei algo na igreja de noite, e depois eu fiquei mastigando aquilo que eu falei e fiquei pensando, puxa vida, é uma realidade. Eu disse o seguinte: qualquer intenção que não convirja com a intenção de Cristo é uma má intenção. Qualquer intenção que não seja convergente
a intenção de Cristo, ou seja, que seja divergente à intenção de Cristo, por melhor que ela pareça, ela vai ser uma má intenção. Porque ela nasce em um coração mau, ela nasce em um coração mentiroso. Né? A palavra identifica o nosso coração desta forma. Não à toa as nossas intenções, inclusive elas, precisam ser renovadas pela mentalidade de Cristo operando em nós. O apóstolo Paulo ele fala lá em Gálatas 2:19 e 20 que já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Né? Esse Cristo viver, ou a nova criatura, né? Tudo se fez novo, lá do 1 Coríntios 5:17, 16, 17, né? O tudo se fez novo é tudo mesmo, inclusive as nossas intenções. Né? E às vezes a gente vai topar com pessoas que carregam intenções que não convergem às intenções de Cristo. E portanto são más intenções. Né? Não que algumas pessoas tenham, ou todas as pessoas que carregam intenções distintas à de Cristo querem de alguma forma ser malvadas com a gente. Vai ter gente que vai querer ser malvada. Não sei se você já passou na perspectiva ministerial a experiência de ter gente que simplesmente quer te odiar só porque quer te odiar, quer te prejudicar só porque quer te prejudicar. Existe isso, infelizmente, até dentro da perspectiva ministerial, mas nem todos os casos são esses. Mas ainda assim, pode acontecer que vez ou outra as nossas intenções convergindo com as intenções de Cristo, elas não sejam compreendidas, né? E aí, pelo fato delas não serem compreendidas, aquilo que a gente requer da igreja, ou que a gente dá para a igreja como uma direção, acaba não sendo assumido da forma que a gente esperava que fosse, né? E aí vem a frustração, aí vem a tristeza, né? Aí vem o questionamento do ministério: por que o povo não está me ouvindo? Né? Por que o povo não está se movendo em referência àquilo que eu estou falando? E aí o ministério ele começa a carregar essa perspectiva de ser um fardo, né? E o grande erro, quem sabe, do pastor, da pastora, é estacionar nesta condição de fardo. É estacionar nesta fé de que o ministério ele é um fardo, de que o ministério é um peso, de que o ministério é árduo, de que o ministério é dolorido, de que o ministério é sofrido. E aqui eu vou olhar para o texto e eu quero contradizer isso, mas antes de contradizer isto, eu quero deixar claro um entendimento que esse texto passa para mim. Se o ministério virou fardo, das duas, uma: ou eu não sou competente para o exercício do ministério. A competente é no sentido de haver ou não em mim competência para, haver ou não em mim chamado para, haver ou não em mim dons específicos para. Tá? Quando eu estou falando de competência, eu estou falando disso, né? Do ministério competir ou não a mim. Tá? Então, das duas, uma: ou não há competência no ministério, para o ministério, ou há excesso naquilo que diz respeito ao meu chamado. Né? E aqui cai num ponto que em outras ocasiões a gente já conversou, né? Falando aqui nesse primeiro momento de pastoreio, excessos no chamado, ou seja, quando a gente vai além daquilo que é a nossa competência, quando a gente vai além daquilo que é o dom para o qual o dom que foi derramado e o exercício ministerial para o qual o Senhor nos chamou. Aí vai ter sobrepeso, aí vai ter sobrecarga, né? Usando palavras do próprio bispo, que eu já usei aqui também com vocês em algum determinado momento, o bispo Adonias, numa ocasião lá em São Gabriel do Oeste, acho que 2008, 2009, ele pregou uma mensagem falando acerca de distrações na caminhada ministerial, né? Num concílio distrital nosso lá do Mato Grosso do Sul, na época,
E ele pregou falando sobre distrações ministeriais, ele tocou exatamente nesse ponto da sobrecarga, quando a gente vai além das nossas competências, e ele disse assim: pastores, pastoras cansam porque estão fazendo com capricho, com zelo, aquilo que não foram chamados para fazer, aquilo que não foram chamados para exercer. Agora, se a gente olhar para a perspectiva do texto que nós lemos, tudo isso que eu estou falando para você, eu estou me baseando no versículo 4. Olha o versículo 4 que ele diz: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. O ministério que para muitos acaba virando um fardo, se tornando um fardo, na palavra de Deus ele não é classificado como fardo, ele é classificado como honra. Olha que distância, olha que longe, né, um termo do outro. Eu me incomodo, queridos, quando um pastor, uma pastora chega para mim, né, vocês sabem que eu sou envolvido com o conselho de pastores, que eu venho de uma caminhada como superintendente já há algum tempo, esse é o 14º ano, né, aliás, esse é o 15º ano na caminhada como superintendente distrital, e eu já ouvi muito pastor, muitos que sabem e que têm uma convicção daquilo que é o seu chamado, daquilo que é o seu ministério, muitos que em algum determinado momento deram uma escorregada na perspectiva do que é o seu ministério, e alguns, infelizmente, que dá a impressão que não entenderam o seu ministério, né? E é triste quando eu escuto um colega, uma colega dizendo assim: não, o ministério é pesado, o ministério é um fardo, o ministério é difícil, o ministério é sofrido. Não, não é para ser. O ministério é para ser uma honra. Aqui de maneira nenhuma eu estou dizendo que não tenha responsabilidades que às vezes vão tirar o nosso sono. Agora, isso não é peso, isso é competência. Compete a mim resolver algumas coisas, né? E algumas das minhas competências vão me tirar o sono. Agora, não é peso, isso é competência. Isso é competência, é honra, né? Algumas das minhas competências vão me fazer orar mais, vão me fazer buscar mais, vão me fazer buscar mentoria, vão me fazer buscar orientação, mas não são peso. Não são peso. A palavra classifica o ministério como honra àqueles que são chamados. É o que a palavra está dizendo para mim e para você. Agora, mediante esse ponto de vista, né, que até agora o que eu estou fazendo é ajustar foco, né? Olhando para esse versículo de número 4, porque ele para mim é um ajuste de foco. Olhando para esse verso como um ajuste de foco, aí eu volto para o verso anterior e eu percebo alguns cuidados que nós devemos tomar na perspectiva da honra que foi derramada sobre nós para o exercício do ministério, né? Então, primeiro eu entendo que o ministério é uma honra. Ele tem responsabilidades que são pesadas? Tem, porque ele tem responsabilidades que são peculiares apenas a este ministério, nem mais um outro dentro da igreja, né? E aqui em outros momentos eu também já mencionei para você, se responsabilidades minhas estão sendo terceirizadas, tem duas pessoas em pecado, né? Eu, por não estar fazendo aquilo que é minha obrigação, e aquele que está fazendo no meu lugar, porque ele não é necessariamente chamado para fazer aquilo que eu chamei, aquilo que eu o confiei, né? Existem perspectivas pastorais que a gente não divide com clã, queridos. E aqui eu não estou falando, deixa a sua clã de lado de maneira nenhuma. Vocês sabem o quanto eu sou criterioso com aquilo que diz respeito a leis da nossa igreja, né? Alguns de vocês já estão caminhando bastante tempo aqui no Distrito de Prudente. O pastor Marcelo está do meu lado o tempo todo. Ele sabe o quanto eu sou chato, né, nas nossas reuniões de clã, nas nossas reuniões, nos nossos concílios locais, né? Ele sabe o quanto eu estou com meus cânones ali debaixo do braço o tempo todo, para não escorregar, né? Então, de maneira nenhuma, eu estou dizendo para vocês, olha, deixem a liderança da igreja de lado, mas existem questões de cunho pastoral que a liderança não vai botar a mão. Ela não pode botar a mão, porque são decisões que dizem respeito à direção, eu vou usar até um termo espiritual aqui, direção profética que você dá para a igreja. É o exercício do cajado. O exercício do cajado ninguém divide com você
A não ser que você tenha um pastor ajudante. Aí é outra história. A não ser que você seja 2, 3, 4 pastores na igreja. Aí é outra história. Né? A partilha do cajado. Aí é outros 500. E ainda assim, né, para mim como pastor presidente do concílio, existem atribuições que o pastor Marcelo não põe a mão. Ele vira para mim e fala, né, do jeito que ele diz, chefe, essa é contigo, né? Porque existem questões que de fato são comigo. Agora, o cajado do pastoreio, do cuidado, do alinhamento do povo dentro de uma perspectiva doutrinária, dentro da visão daquilo que é a nossa igreja, dentro daquilo que é público, líquido e certo, e que não é problema a ser resolvido, que requeira um determinado ministério dentro do ministério pastoral, aí, né, para todos nós que somos pastores, a gente tem o exercício, mas a gente não pode de maneira nenhuma terceirizar o cajado. Se a gente terceiriza o cajado, como eu disse lá no começo, eu estou em pecado, quem pegou o cajado no meu lugar está em pecado. Se a clã pegou o cajado, eu tenho uma clã que está em pecado. Né? Se eu terceirizei para o concílio, eu botei a minha igreja em pecado. Se eu chamei pessoas que não têm um chamado para ministério pastoral e entreguei o cajado de alguma forma na mão dessas pessoas, eu estou em pecado e essas pessoas estão em pecado. A gente precisa retomar isso o mais breve possível. Existem questões que não dizem respeito a clã, que não dizem respeito à liderança, por mais que sejamos uma igreja conciliar. Agora, o que é o concílio, o que é a clã? São instâncias administrativas da vida da igreja. A administração é uma coisa, o pastoreio é outra. A administração é uma coisa que eu não coloco a mão como poder decisório. Eu coloco a mão como pastor, como quem orienta, e às vezes vou até ser voto vencido com muita alegria e com muita tranquilidade. Por quê? Porque o ministério é de outro. Agora, o meu ministério, aquilo que diz respeito à direção pastoral, à direção profética que a igreja está seguindo, aí a gente tem que ter esse cuidado, né, de não terceirizarmos aquilo que o Senhor entregou na nossa mão. É honra. O chamado ao ministério pastoral é honra. E aí, mediante tudo isso, como eu disse, eu volto no versículo anterior, no verso 3, porque a palavra fala nesse verso 3 acerca dos cuidados que a gente tem que ter no exercício desta honra que é o chamado do ministério pastoral. Olha o verso 3, ele diz assim, ó, por esta causa deve ele, né, tá falando do sacerdote aqui, mas o pastor, a pastora, deve ele, pastor, deve ela, pastora, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, oferta pelos pecados por si mesmo, oferta pelos pecados pelo povo. Vamos dividir em duas fatias aqui este ensino e vamos pensar rapidamente em cada um deles. Eu preciso fazer oferta pelos meus pecados. Primeira orientação que o verso 3 traz. Tá? O que eu filtro disso daqui? Pastor, pastora, observe a sua santidade. Aqui é a primeira orientação, quem sabe básica, né? Eu não sei se vocês, alguns de vocês acompanham ali os momentos, né, da oração de quinta-feira. Geralmente na oração de quinta, eu oro bem no comecinho da oração ali na quinta-feira, né? Mas via de regra, o meu horário de oração vai ser a partir das 5h30 da manhã na sexta-feira. Aí às vezes eu coloco lá 2, 3, 4 orações, meu horário de gravar a oração, tá, queridos? Não que eu não esteja orando no decorrer do período como um todo, das 7 ao meio-dia. Mas o meu horário de gravar a oração, o horário que eu paro, né, que eu sossego e eu vou gravar a oração, vai ser ali na manhãzinha da sexta-feira. E geralmente, antes de olhar as direções de oração da semana, antes de olhar as direções de oração da semana, eu vou orar por nós, eu vou orar por corpo pastoral, eu vou orar por família pastoral, né? Eu vou orar por um avivamento acontecendo em cada casa pastoral, para que esse avivamento possa explodir para a igreja, né? Possa refletir na igreja a partir de casas sadias
isso ser espelhado nas nossas igrejas locais, né? Antes de olhar os demais motivos de oração, antes de orar pelos demais, a minha prioridade, quem sabe o meu ponto de partida vai ser esse. Porque eu entendo, querido, que se nós entendemos o cajado que nós temos nas nossas mãos como uma honra e nos movemos conforme a autoridade que nos é legada a partir deste cajado, aquilo que nós vivermos na nossa vida, aquilo que nós vivermos na nossa casa, aquilo que nós experimentarmos antes de pastores, pastoras, mas como servos do Senhor, a gente vai ver o nosso rebanho experimentando, né? Uma frase que eu uso bastante quando eu estou treinando discipuladores, líderes de célula: o padrão de ovelha que eu quero ter determina o padrão de ovelha que eu preciso ser, né? O padrão de discípulo que eu vou ter é a cópia do padrão de discípulo que eu sou. Se eu quero uma geração de avivamento na minha igreja, o primeiro protagonista do avivamento sou eu. Se eu quero uma geração de oração na minha igreja, o primeiro protagonista de oração sou eu. Se eu quero uma geração de quebrantamento na igreja, o primeiro que não deve ter medo de mostrar as lágrimas, enfiar o rosto no chão e se humilhar na presença do Senhor sou eu, né? Nós temos que ter esse posicionamento. Eu me lembro, queridos, de pastores da minha juventude, da minha adolescência, juventude. Eu me converti na minha adolescência, né? Mas ainda assim eu me lembro de algumas imagens trágicas. No momento de adoração, momento de louvor, o pastor está lá sentado e ele está folheando o que ele vai pregar daqui a pouco. Ele está olhando o que ele vai pregar daqui a pouco. Ou ele está preocupado em olhar para a igreja. E é o momento que esse cara tinha que estar se derramando, porque daqui a pouco ele vai entregar algo para a igreja. Ele tinha que estar mais imerso na atmosfera de adoração, de entrega, de humilhação, de sujeição do que qualquer outro ali, né? E eu me lembro de imagens na minha adolescência, na minha idade jovem, trágicas, de eu olhar para, às vezes até para pastores que pastorearam a minha vida, e dizer assim: por que esse cara não está mergulhado como eu quero estar, como o restante da igreja está, né? Por que ele não está vivendo aquilo que a igreja está vivendo? E eu não sei se eu pecava ou não, mas em algum determinado momento, quando começava toda a questão da pregação e tudo mais, eu falava: esse cara não tem toda a legitimidade agora, porque ele não está fazendo parte daquilo que acabou de acontecer, né? E às vezes era nítido, visível, o balde de água fria que vinha sobre a igreja, que estava pegando fogo por conta de alguém que deveria ser o primeiro, que deveria puxar a fila, que deveria ser o padrão, que deveria ser o modelo, acabando ficando alheio àquilo que está acontecendo. E isso que eu estou falando, eu não falo desvinculado de uma base bíblica. Se a gente for aqui na própria carta aos Hebreus e folhearmos alguns capítulos e formos lá para o capítulo 13, lá no verso, agora não lembro se é o 7 ou 17, deixa eu ver exatamente aqui qual dos versículos, mas a palavra vai dizer que nós temos que ser dignos, nós pastores, pastoras, devemos ser dignos de ser imitados. Olha o verso... É esse mesmo, ó, o 17, não, é o 7, quer ver? Olha o 7 o que diz: lembrem-se dos seus líderes, os quais lhes pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a sua fé. Olha o que a palavra fala. A palavra fala que a nossa fé, o nosso ministério, o nosso padrão de busca, ele deve ser digno de ser imitado. Né? Não, pastor, aqui está falando da fé. Não, mas vamos lembrar o que a carta anterior falou, a carta de Tiago falou. A carta posterior, na verdade. Tiago, ele vai dizer o seguinte, que a fé sem obras, ela é morta. Então, quando a palavra fala imitem-lhes a fé, a palavra está falando de imitar, inclusive, a prática
aquilo que a minha fé proporciona acontecer em ação a partir da minha vida, né? Então, nós somos um padrão a ser imitado. Quando a palavra fala aqui em Hebreus capítulo 5, no versículo 3, no versículo 3 para nós, né, que nós devemos fazer oferta pelos nossos pecados, né, a palavra está nos encorajando a um padrão de santidade alto, né? Agora, o texto também fala que a oferta pelo pecado tem que ser pela igreja, nesse versículo de número 3. Né? O texto também fala que a oferta pelo pecado tem que ser pela igreja. E aí o segundo ensino que eu extraio daqui, pensando na oferta pelo pecado do povo, é que nós devemos ser interessados em formar um povo com uma fé de alto padrão. Formar um povo com uma fé de alto padrão. A gente vem de uma teologia, queridos, que de alguma forma acabou colocando em algum determinado momento o secundário na frente do primário. E nós formamos ótimos rebanhos, ótimas igrejas prontas para atender no social, ótimas igrejas prontas para atender a sociedade, ótimos ministérios dentro das igrejas que a qualquer momento podem ser acionados para fazer algo, para fazer uma apresentação, né? Corais lindos que na hora que chamar pode cantar no shopping, na escadaria, na praça, no coreto, seja onde for. E paralelo a isso tudo, por muito tempo aquilo que é o essencial acabou ficando encostado. Embora em muitos lugares, e vocês devem conhecer a nossa quinta região, vocês devem pensar em igrejas que porventura eu possa não conhecer, mas de repente você conhece, igrejas que em algum momento se levantaram com uma relevância muito legal na cidade, mas que não tinham um testemunho de santidade, de busca, uma dinâmica de oração, de intensidade em adoração, né? Porque aquilo que é primário ficou em segundo lugar. Aquilo que é primário, aquilo que é prioritário acabou ficando em segundo lugar. Olha o que acontece, os apóstolos lá em Atos capítulo 6, eles recebem uma demanda que era referente ao crescimento da igreja. As viúvas dos helenistas tinham parado de receber os alimentos na distribuição diária. E aí no versículo 4, os apóstolos eles dizem assim: nós nos concentraremos naquilo que é o nosso ministério, na pregação da palavra e na oração. Mas no versículo 3, no versículo anterior, ele diz assim: o problema é legítimo e vocês levantem dentre o próprio povo gente santa, gente com bom testemunho, gente cheia do Espírito Santo, para que a gente possa confiar essa obra, né? Era uma obra social, era uma obra que, se nós olharmos a olhos incrédulos, vamos partir daqui, se a gente olhar a olhos incrédulos, não é o primeiro negócio da igreja. Olhos incrédulos, como alguém que vê do lado de fora, tá? Alguém que vê do lado de fora vai pensar assim: bom, o primeiro negócio da igreja é representar Deus na terra, fazer com que o povo se conecte com Deus e tudo mais. Ok, esse é o primeiro papel da igreja, né? Agora, os apóstolos eles colocam o trabalho social como um trabalho sério, porém, que precisa passar por um filtro. Quem vai operar este trabalho? Que filtro é esse? O filtro é o filtro da santidade, né? A gente precisa formar gente de alto padrão nas nossas igrejas. Não importa qual seja o ministério. Não existe ministério menos importante. Não existe ministério que é ministério para a turma ir aprendendo para depois entrar no ministério mais sério, né? Parece que em algumas práticas é assim que funciona, mas não é, a gente sabe que não é. Se a gente entende
né, aquilo que a nossa igreja proclamou lá em 1982, quando ela passa a ser uma igreja configurada no movimento de dons e ministérios, né, quando ela deixa de ser uma igreja de cargos e poderes e passa a ser uma igreja configurada num modelo, num movimento de dons e ministérios, e se a gente entendeu isso mesmo com intensidade, o que é um dom, o que é um ministério, se a gente compreendeu isso, a gente não vai abrir listinha de ministério para quem quiser se inscrever no ministério que ainda não serviu e vai servir no outro. Não, a gente vai entender ministério como resultado de chamado, como resultado de dom. Que tragédia que é, imagina só, que tragédia seria alguém que não tem um ministério pastoral assumir a igreja no teu lugar e você ser pastoreado por esta pessoa. Ou imagina que difícil seria você assumir uma igreja depois que alguém que não tem um ministério pastoral pastoreou essa igreja. Você vai pegar uma igreja toda carrapichenta. Vai pegar uma igreja toda cheia de dificuldades, de problemas. Por quê? Porque alguém estava na posição equivocada. E a gente não quer isso para o nosso ministério, nem para o ministério de quem vem depois de nós. Mas a gente não pode querer isso também para os ministérios de dentro da nossa igreja. Vai entrando em algum ministério por aí, vai vendo, vai experimentando. Não, cara, vai orar, vai buscar qual é o teu chamado. Na hora que você descobrir, você serve no ministério. Enquanto você não descobrir, é melhor que você esteja fazendo outras coisas que não oficialmente servindo em algum ministério. Mas se você, na hora que você perceber, entender o chamado de Deus para a sua vida, aí mergulha, né, no ministério que é o do teu chamado e vai vivenciar esse ministério. Mas não se meta a besta de fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. Porque pode ser que você goste. Isso que é o perigo. Da gente fazer apenas aquilo que a gente gosta e deixar numa prateleira qualquer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Né? O ministério, ele é, segundo o apóstolo Paulo, falando de si mesmo em Atos 20, 24, o ministério é aquilo que dá a maior preciosidade para ele. Né? Lá em Atos 20, 24, Paulo diz: não tem nada de precioso em mim, contanto que eu cumpra o ministério para o qual eu fui chamado. Paulo entendia, o que tem valor na minha vida é o ministério que Deus me deu. Você já pensou se esse cara tivesse ocupado com qualquer outra coisa, fazendo alguma coisa muito boa, alguma coisa muito legal, mas que não fosse o chamado dele? Toda a preciosidade que Deus havia legado sobre a vida dele ia ficar encostada numa prateleira enquanto ele estava ocupado fazendo outra coisa. Por mais que pudesse ser alguma coisa boa. A preciosidade está guardada. O tesouro, né, que ele mesmo identifica, nós temos um tesouro num vaso de barro. O tesouro ia estar fora do vaso. O vaso ia estar cheio de pedras que não são preciosas, mas que dão peso para o vaso, mas não tem valor nenhum. Por quê? Porque a preciosidade estaria do lado de fora. Né? Aí quando a gente entende isso, gente, quando a gente entende que o ministério não é um fardo, é uma honra, quando a gente entende o padrão que nós devemos ser e o padrão que nós devemos promover dentro da nossa igreja, padrão de santidade nosso, padrão de ovelhas de alto padrão na nossa igreja. Quando a gente entende isso, a gente está perto de deixar mais longe essa ameaça de imaginar o ministério como um fardo, de imaginar o ministério como um peso, de imaginar o ministério como algo difícil de carregar, difícil de lidar, né, difícil de suportar, e a gente corre menos o risco de cansar e às vezes até de desistir. Né? Se você pegar a história, o histórico, melhor dizendo, de colegas que desistiram e até mesmo de alguns que passaram do limite, do suportável, não sei se vocês se lembram, mas 2017, 2018, foram anos que a gente ouviu muitas notícias de suicídio de pastores. Né? Imagina o nível de... o quanto estes ministérios se tornaram insuportáveis a estes pastores. Que chegaram a esse ponto máximo de desespero ao ponto de tirar a sua própria vida. Ficou insuportável.
ao ponto daquilo que é primário, a relação do cara com Deus, daquilo que vem logo em seguida, a família, dessas coisas já não terem mais sentido e já se tornarem menores do que o fardo que o ministério se tornou. Olha que triste isso. Eu lembro, a gente estava no pastoreio de pastores em Curitiba, numa reunião da ABPP, uma consulta da ABPP em Curitiba, e no último dia dessa consulta nós estávamos sentados numa oficina, numa roda, né? O David Cornfield estava ministrando para a gente ali. Em um determinado momento, um pastor, presidente de uma denominação grande do Brasil, toca o celular dele, ele estava sentado do meu lado, ele saiu, daqui a pouco ele volta assim, transtornado. E em um determinado momento ele pediu a palavra, ele interrompeu mesmo o bate-papo ali, ele pediu a palavra e ele diz assim: um dos meus pastores ajudantes acabou de cometer suicídio. Ele pulou do prédio da igreja, pulou do 6º andar do prédio da igreja. O cara pulou de lá, acabou de se matar. E aí vai ver a história do sujeito, né? Deixou filho pequeno, deixou esposa, vai ver a história do sujeito. Mais tarde a gente fica sabendo, as coisas foram se tornando insuportáveis, né? O ministério se tornou um fardo e não houve um alerta a tempo de que de fato o ministério é uma honra. O cara tem que mudar o ponto de vista, partir de outra perspectiva para encarar o ministério dele e corrigir aquilo que está transformando esse ministério num fardo. Se é falta de competência, vai fazer outra coisa, volta para dentro da sua competência. Se é excesso além das competências, joga a carga excedente fora e volta para aquilo que é o chamado, né? Então, eu queria deixar essa palavra com vocês e sobretudo essa advertência, né, da gente tomar o cuidado de não transformar em fardo aquilo que é uma honra, de não transformar em fardo aquilo que é uma honra. Amém?